É possível se aposentar aos 51 anos de idade? Se sim, como? São essas as perguntas que a gente vai responder no dia de hoje, após a nossa vinheta. Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan, e se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixa aí sua inscrição, deixa seu joinha. Essa é a única forma que você tem de retribuir o trabalho que a gente vem tentando fazer aqui para vocês de informação e deixando vocês antenados sobre todas as notícias de previdência possíveis. Sem mais delongas, vamos ao assunto. A aposentadoria aos 51 anos de idade. É de conhecimento geral que as aposentadorias sofreram várias alterações com a reforma da Previdência em vigor desde 13 de 11 de 2019. E a maior e mais significativa delas é a possibilidade de vocês. A possibilidade não, né? A imposição de vocês terem uma idade mínima, na maioria das vezes, para a aposentadoria. E por isso a gente vem se questionando. Com 55 anos de idade é possível se aposentar? Essa é uma idade muito comum que as pessoas tinham aposentadoria no passado. 51, 52, 54. Então, a pergunta é: ainda é possível com 51 anos de idade se aposentar? Talvez a mudança mais emblemática da reforma seja a exigência de uma idade mínima. Como boa parte das regras existentes após a reforma tem a existência dessa idade mínima. Mas apesar das mudanças, será que é possível se aposentar aos 55 anos, 51 anos de idade? Ficou curioso? Vamos descobrir e entender juntos. Inicialmente é importante ter em mente que, se o segurado preencher os requisitos para se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência 12 de 1 de 2019, um dia antes da nova norma passar a valer, ele tem direito adquirido. E aí, mesmo que você não tenha dado entrada na sua aposentadoria ainda, se você der entrada hoje, amanhã, e seus critérios de concessão de aposentadoria estiverem fixados lá no dia 12 de 11 de 2019, em que pese você não receba o retroativo, você vai poder se aposentar com as regras passadas. Então, mesmo que você não tenha dado entrada, mesmo que você continue trabalhando, mesmo que não seja do seu interesse se aposentar agora, seja lá por qual for o motivo, se você tiver condições de implementar as regras lá no dia 12 de 11 de 2019, você poderá sim utilizar as regras antigas. E isso é muito comum num exemplo prático daquelas pessoas que trabalham em regime de atividade especial, com alguma atividade exposta a agente químico, físico ou biológico. Quando você aposenta dessa maneira, você tem que sair da atividade. Então, muitos aposentados, muitas pessoas aposentáveis deixam de se aposentar para continuar na atividade, para continuar exercendo um pouco mais da atividade insalubre, aí, né? Atividade com o nível de exposição, mas já tem o direito, e é possível que esse seja o seu caso. Se o segurado se enquadrar nas regras de transição trazidas pela reforma, é necessário verificar se é possível se aposentar com alguma dessas regras. Lembrando que as regras de transição são aplicadas nos casos dos segurados que estavam próximos de se aposentar no dia 13 de 11 de 2019, mas não completaram os requisitos exigidos para a concessão de um benefício previdenciário com as regras anteriores à reforma da Previdência. É aquele pessoal que estava na boca do gol, mas ainda não tinha condições de fazer o gol. Entendeu? Então, aquele pessoal que estava bem próximo ali de se aposentar, mas não conseguia se aposentar antes da norma, no dia 12 de 11 de 2019. Então, vamos lá, a pergunta. É possível se aposentar com 51 anos de idade? Sim, pelas regras de transição existem três possibilidades, e são elas: regra de transição dos pontos, regra de transição do pedágio 50% e regra de transição da aposentadoria especial. Vamos ver cada uma delas. Regra de transição por pontos aos 51 anos de idade. Homem, 48 anos de tempo de contribuição e 51 anos de idade para somar 99 pontos em 2022. Lembrando que esses pontos eles vão progredindo de acordo com os anos. Então, cada ano tem uma pontuação mínima. 2022 é 99 pontos. Observação: ninguém começa a trabalhar aos 3 anos de idade, mas existem períodos que podem aumentar o tempo de contribuição do segurado, como o tempo de atividade rural e a conversão do tempo especial em comum. E aí, aqui a gente faz um adendo, né? A conversão do tempo especial em comum, ela não foi abolida por completo com a reforma da Previdência. Só os períodos que são posteriores à reforma é que não podem ser convertidos. Então, todo o período de 12 de 11 de 2019 para trás, ele pode ser convertido em tempo comum.
Então, se o cidadão passou muito tempo aí em atividade especial, ele pode converter isso para tempo comum e dar maior incremento de tempo de contribuição a ele, mesmo ele sem ter trabalhado 48 anos de fato. Mas lembre você que na regra de conversão mais comum e mais conhecida, cada ano de trabalho é 1,4 meses de tempo de contribuição se você tiver com a atividade exposto à atividade periculosa, né, que enseja aí a exposição a agente químico, físico ou biológico. Além disso, a atividade rural ela pode ser reconhecida aí com idade menor do que a idade da filiação da Previdência, para uma aposentadoria híbrida, por exemplo, onde você considera o tempo comum, atividade comum, urbana e atividade rural. Mulher, 38 anos de tempo de contribuição, mais 51 anos de idade para somar 89 pontos em 2022. Atenção, é necessário ter tempo de contribuição acima do exigido para se aposentar pela regra dos pontos, com 51 anos de idade em 2022. Ou seja, o tempo exigido, o tempo mínimo exigido aí, ele sempre vai ser maior do que o que a legislação permite para que você possa acumular os dois requisitos, né? O tempo de contribuição somado à idade para dar a pontuação. Regra de transição do pedágio de 50% no caso de 51 anos de idade. Homem, 35 anos de tempo de contribuição, mais pedágio de 50% do tempo que faltava para completar 35 anos de contribuição na data da reforma da Previdência. Mulher, 30 anos de tempo de contribuição, mais pedágio de 50% do tempo que faltava para completar 30 anos de contribuição na data da reforma da Previdência. E aí, aqui a gente tem que se atentar ao fato de que tem que se completar aí os 35 anos, né, ou os 30 anos de contribuição, mais aquele excedente. Então, por exemplo, se faltavam ali 6 meses para aposentar, ele vai completar os 6 meses e mais 50% desse tempo, que seria 3 meses. Então, seria 35 anos e 3 meses, ou 30 anos e 3 meses se fosse uma mulher. No caso de faltar 29 anos, de ter 29 anos e 6 meses. É mais ou menos assim que funciona a regra do pedágio de 50%. A regra do pedágio de 50% serve somente para quem precisava de menos de 2 anos de tempo mínimo de contribuição, 35 anos ou 30 na data da reforma. Então não é para todo mundo essa regra de transição. Essa regra de transição é só para aquelas pessoas ali que, quando homem, estavam beirando ali 33 anos e um pouquinho de meses, ou para as mulheres quando tinham ali 28 anos e um pouquinho de meses, que é tipo, tinha que ter menos do que 2 anos de tempo mínimo faltante para poder se adequar a essa regra. Regra de transição da aposentadoria especial aos 51 anos de idade. Homens e mulheres. Grau leve precisam ter 51 anos de idade, mais 25 anos de atividade especial de grau leve, requisito obrigatório, mais 10 anos de atividade especial de grau leve e ou do tempo de contribuição comum para fechar os 86 pontos. Lembrando que a regra da transição da aposentadoria especial, ela agora enseja a necessidade da pontuação. Nessa situação, é preciso que os segurados tenham no mínimo 25 anos de atividade especial de grau leve. Os 10 anos de recolhimento restantes podem ser feitos em sua totalidade ou de forma mesclada em atividades especiais de grau leve ou de tempo de contribuição comum. Então, você precisa ter o tempo mínimo necessário para ter direito à aposentadoria especial, que é 25 anos no caso de grau leve, mas você precisa, além disso, complementar mais 10 anos de atividade comum ou de grau leve por conta da soma da pontuação chegar aos 86 pontos, tá? Grau médio, precisam ter 51 anos de idade, mais 20 anos de atividade especial em grau médio, requisito obrigatório, mais 5 anos de atividade especial de grau médio e ou tempo de contribuição comum para fechar os 76 pontos. Nessa situação, é preciso que o segurado tenha no mínimo os 20 anos de tempo mínimo de atividade especial de grau médio. Os 5 anos restantes podem ser feitos na sua totalidade em atividade de grau médio ou em tempo de contribuição comum. Regra de transição dos pontos. Essa é a primeira possibilidade para o segurado se aposentar tendo somente 51 anos de idade. Nela, os segurados homens e mulheres precisam ter tanto um tempo de contribuição mínimo quanto uma pontuação mínima, soma do tempo de contribuição mais idade.
Homens 35 anos de tempo de contribuição, mulheres 30 anos de tempo de contribuição. Segurados homens não podem ter menos de 35 anos de tempo de contribuição, assim como as seguradas mulheres não podem ter menos de 30 anos de tempo de contribuição, pois esses são tempos mínimos exigidos pela regra de transição dos pontos. Portanto, para estas regras, quanto menos a idade o segurado tiver, mais tempo de contribuição ele precisará ter para atingir a pontuação mínima. Regra de transição do pedágio 50%. É a regra mais próxima da antiga aposentadoria por tempo de contribuição, porque seus requisitos são apenas tempo de contribuição e pedágio de 50% e carência de 180 meses. Essa possibilidade não exige idade mínima, mas exige outros requisitos. Homem, 35 anos de tempo de contribuição, pedágio de 50% do tempo que faltava para completar 35 anos de tempo de contribuição na data da reforma da Previdência. Mulher, 30 anos de tempo de contribuição e o mesmo pedágio de 50% do que faltava para a data da reforma da Previdência. Aplicação do fator previdenciário. A maior questão na regra do pedágio de 50% é que ela tem aplicação do fator previdenciário. Para uma pessoa considerada jovem, com 51 anos de idade, sob a análise ótica da Previdência, o fator previdenciário tende a ser baixo e, por consequente, isso diminui o valor de aposentadoria mensal. Ele tem duas caras, a positiva, porque o segurado consegue se aposentar mais cedo, então não é um fator impeditivo, é um fator somente redutor da renda mensal inicial, e a negativa é que diminui o valor das aposentadorias. Resumidamente, o fator previdenciário considera 3 elementos: idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, que é a expectativa que você vai ter é o tempo que você vai ter em recebimento de benefício. Para facilitar o entendimento, a expectativa de sobrevida é o tempo aproximado que você vai receber um benefício previdenciário do INSS. Então, quanto mais distante o segurado estiver da expectativa de vida registrada pelo IBGE, significa que ele vai receber a aposentadoria por um tempo maior. E quanto mais próximo o segurado estiver da expectativa de vida registrada pelo IBGE, significa que ele vai receber a aposentadoria por um tempo menor. Sendo assim, a lógica do fator previdenciário é: se o segurado vai receber por um tempo menor, consequentemente quer dizer que ele vai ganhar um pouco mais. O problema é que a aplicação desse fator previdenciário nem sempre vai ser benéfica em todos os casos. Regra de transição da aposentadoria especial. A regra de transição da aposentadoria especial não aumentou o tempo mínimo da atividade especial. Mesmo após a reforma da Previdência, permanece a exigência do tempo mínimo de 15, 20 ou 25 anos das atividades especiais. Assim, grau leve precisa de 25 anos de tempo de atividade especial e 86 pontos. Grau médio precisa de 20 anos de tempo de atividade especial e 76 pontos. Grau grave precisa de 15 anos de tempo de atividade especial e 66 pontos. Apesar de não ter aumentado o tempo mínimo, a reforma inclui um novo requisito, que é a pontuação. Além disso, o tempo que o segurado trabalhou em atividades não especiais em um escritório, por exemplo, também poderá ser considerado na sua pontuação, mesmo que não tenha sido no exercício de um trabalho com exposição a agentes insalubres ou periculosos nocivos à saúde. A pontuação, então, será o somatório da idade, do tempo de atividade especial obrigatório, que será 25, 20 ou 15 anos, e do tempo de contribuição comum das atividades não especiais no que tange à necessidade ali de obter os pontos. Sendo assim, para se aposentar com 55 anos pela regra de transição da aposentadoria especial, não basta o segurado ter apenas o tempo de atividade especial, que seria os 25, 20 ou 15 anos de atividade especial, mas também precisa completar a pontuação mínima a depender do grau de exposição. Como saber se vale a pena se aposentar aos 51 anos de idade? Como a aposentadoria é um benefício para o resto da vida, irrenunciável, é de suma importância avaliar todos os pontos que envolvem a aposentadoria e verificar se vale a pena se aposentar com 51 anos de idade. É importante se perguntar se realmente precisa da aposentadoria nesse momento, se num futuro não tão distante não vai fechar os requisitos para uma aposentadoria melhor, se não é melhor aguardar um tempo maior para se aposentar e outras N variáveis que podem vir a acontecer no caso de você querer se aposentar. Enfim, para isso conheça as vantagens e as desvantagens das 3 regras de transição. Regra de transição dos pontos, ponto positivo. Pode ser a melhor regra caso você tenha começado a trabalhar jovem. Ponto negativo, será difícil fechar os requisitos para conseguir a pontuação tendo uma idade de 51 anos ou menos. No caso das mulheres, seria necessário ter começado a trabalhar aos 13 anos de idade, o que é possível somente em caso de período rural ou se houver ali um tempo de conversão de tempo comum em tempo especial para poder dar um incremento de
tempo de contribuição. No caso dos homens, é impossível se aposentar nesta regra, porque um homem teria que ter começado a contribuir aos 3 anos de idade. Isso é muito pouco provável, mesmo você considerando todas as adições de período rural e ou conversão de tempo especial. Regra de transição do pedágio de 50%, ponto positivo. É a regra mais realista porque não existe requisito de idade e nenhum da pontuação. No entanto, seu benefício pode diminuir devido ao fator previdenciário se você se aposenta com a idade que garante uma sobrevida alta, ou seja, que garante muito tempo em benefício. Ou seja, existe uma grande chance de você ser prejudicado em razão da regra de cálculo. Regra de transição da aposentadoria especial, ponto positivo, pode ser uma saída caso você tenha trabalhado com condições insalubres ou periculosas e também com atividades não especiais. Ponto negativo, aos 51 anos de idade será necessário cumprir um tempo de atividade especial maior que o necessário ou ter tempo de contribuição comum para ajudar na pontuação. Como entender o histórico previdenciário para se aposentar aos 51 anos de idade? É necessário fazer um plano de aposentadoria, onde será calculado qual o custo-benefício de se aposentar aos 51 anos de idade, levando em consideração os valores que você vai receber com 51 anos de idade e o tempo que você vai receber até completar um novo critério de aposentadoria, e fazendo esse contrabalanço do valor que você receberia a mais se esperasse um pouco mais e do valor que você receberia caso se aposentasse mais cedo, mas num valor menor, você chega à conclusão se vale ou se não vale a pena se aposentar. Com a variedade de regras, é necessário fazer cálculos de um plano de aposentadoria que permita entender não só o histórico previdenciário, mas também o melhor momento para se aposentar. E isso aí a gente aconselha que vocês continuem no radar para a gente continuar dando essas dicas para vocês, mas é interessante também o auxílio de um planejamento previdenciário formal através de um advogado ou de alguém que trabalhe especificamente na área. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, é a maneira que você tem de retribuir a gente. Se vocês querem mais coisas sobre planejamento previdenciário e sobre situações específicas de aposentadoria, deixem os comentários que a gente pode estar trazendo a análise do seu comentário num vídeo como planejamento previdenciário para a sua situação específica. E além disso, deixe seu joinha aí no vídeo. Você esteve no Radar do Benefício, meu nome é Luan. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever.